Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde nós vamos apresentar o panorama mundial do pescado. Eu sou o professor André Muniz Afonso, sou professor da Universidade Federal do Paraná, tenho formação em medicina veterinária e também o mestrado e doutorado, sendo o mestrado em patologia animal e o doutorado em tecnologia de produtos de origem animal. Nessa apresentação, eu tracei dois objetivos fundamentais. O primeiro deles, conhecer o estado da arte da produção mundial do pescado, onde nós vamos falar alguns aspectos relacionados à pesca e também à aquicultura. O segundo seria apresentar as principais modalidades aquícolas existentes no Brasil e algumas das suas particularidades. Essa aula está dividida em 5 partes. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução sobre o tema, vamos falar de alguns aspectos básicos sobre o pescado. Em seguida, vamos trabalhar com alguns dados, principalmente dados da FAO, que é um órgão, né, um braço das Nações Unidas responsável pela segurança alimentar no mundo. Em seguida, a gente parte para um debate em relação às principais modalidades aquícolas aqui em território nacional brasileiro. Falamos um pouco do panorama brasileiro da piscicultura, que é uma dessas atividades, né, certamente a que mais se destaca em volume de produção, e no final a gente tece algumas considerações em relação ao tema. Bom, para a gente começar a falar do panorama mundial do pescado, é importante a gente fazer ou iniciar com uma pergunta. Eu gosto muito das perguntas, né? O que seria, então, o pescado? Se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião, uma pesquisa daquele tipo conhecido como top of mind, né? Onde se questiona as pessoas e elas falam aquilo que primeiro vem à cabeça, certamente o termo pescado traria uma lembrança ou faria com que as pessoas respondessem que os peixes fazem parte do pescado, né? E elas, de certa forma, estão certas, porque os peixes também fazem parte do pescado. Mas o pescado é muito mais, né? Quando a gente fala do pescado, e a gente sempre fala no singular, a gente não fala pescados, a gente fala pescado no singular, nós nos referimos aos peixes em geral. E quando eu falo em geral, eu falo dos peixes de origem marinha, coloquei aqui um exemplo de um pargo, né? A gente fala de peixes que têm origem tanto marinha, mas também podem habitar um ambiente aquático dulcícola, né? Ou seja, as águas doces, como o caso do salmão, que é um peixe diádromo. Nós falamos de peixes que são de região estuarina, como é o caso aqui do robalo, ou seja, estão naquela transição do rio, né, da foz do rio para o mar. Esses peixes todos aqui são peixes que nós chamamos de peixes ósseos, né? São compostos por um esqueleto ósseo, ou também podemos chamá-los de osteíctes. Nós temos também osteíctes representando peixes, né, ou animais de água doce, como o caso das tilápias e daqui da carpa, né? A carpa é um peixe, assim como a tilápia, cosmopolita. Os dois são encontrados aqui no Brasil, são peixes de água doce também, peixes ósseos, né? E nós também temos os peixes chamados de cartilaginosos, que são os elasmobrânquios ou, mais cientificamente falando, os condrictes, né? Que são peixes cujo esqueleto ele é cartilaginoso. E é o caso das arraias ou raias, tanto faz, e os tubarões ou cações, que são também sinônimos, né? Tubarão e cação é a mesma coisa. Então, quando nós falamos em peixes, nós estamos falando de todos os peixes utilizados na alimentação. Eu não coloquei aqui os peixes sem mandíbula, por exemplo, os agnatas, mas eles poderiam, como as lampreias, por exemplo, também poderiam configurar um animal, à medida que ele é utilizado como alimento pelo ser humano, ele faria parte dessa classe ou desse grupo que a gente chama do pescado. Além disso, nós temos dentro do grupo do pescado os crustáceos, então camarões tanto de origem marinha como de origem de água doce, né? Lagostas, lagostins, cavaquinhas, né? Todos os tipos de crustáceos que nós conhecemos, como siris e caranguejos, por exemplo. Temos ainda os moluscos, sejam os moluscos cefalópodes, que é o caso dos polvos, das lulas, das sépias, como os moluscos que nós chamamos de bivalves ou bivalvos, né? Que são esses animais biconchados, ou seja, que têm uma dupla válvula e são filtradores, essencialmente.
como é o caso aqui da ostra, do mexilhão, da vieira, do berbigão, da almeijoa, né? A lambreta, vários tipos de animais que nós temos, chamamos vulgarmente por nomes populares, mas que tem essa conformação de ter uma válvula, de ter uma espécie de uma casca, né? E o seu interior é mole, representado ali pelas vísceras, pela musculatura adutora, que vai fechar essas válvulas, e também as gônadas sexuais. E tudo isso, muitas vezes, é consumido quando nós consumimos esses moluscos, né? Além, então, dos peixes, dos crustáceos e dos moluscos, nós também temos os equinodermos, representados aqui por estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar. São animais que também são utilizados como alimento pelos humanos, né? E além desses animais, nós temos répteis, como o caso aqui de alguns cágados, aqui no Brasil mais comumente o tracajá e a tartaruga da Amazônia, e alguns tipos de jacarés, que também são, assim como essas tartarugas de água doce, consumidos aqui no Brasil. Especialmente o jacaré-açu, o jacaré do papo amarelo e o jacaré do Pantanal. Além dos répteis, temos os anfíbios, com um único representante, representado aqui pela rã, né? Inclusive essa rã-touro, que é a única espécie, apesar de ser exótica, a única espécie criada aqui no Brasil comercialmente. E para finalizar o grupo do pescado, nós temos um molusco que não faz parte da aquicultura, já já a gente vai entender o que é esse conceito, mas ele também é considerado pescado, que são os gastrópodes, né, que é o caso desse nosso caramujo, né, que é mais comumente conhecido ou chamado de escargot. Bom, toda essa definição que a gente falou, tudo isso que eu expliquei aqui nessa aula, está presente na legislação, né? Principalmente quando a gente se refere à principal legislação, que é o nosso Decreto 9.003, do ano de 2017, que nós vulgarmente chamamos de Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. E a gente abrevia, né, usa o apelido RISPOA para falar sobre esse regulamento. Nesse regulamento, no seu artigo 205 e também no 206, diga-se de passagem, nós vamos ver todas essas definições, né? Todas essas classes animais que são utilizadas pelo ser humano como alimento. Então, aí vão estar os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, répteis e os equinodermos, e quaisquer outros animais que sejam utilizados como alimento pelo homem. Aqui no Brasil, não existe tanto a cultura de consumo de um mamífero aquático. Mas se nós fôssemos, por exemplo, para países escandinavos, os próprios japoneses, que têm por hábito consumirem alguns tipos de golfinhos, né, baleias e afins, eles também seriam considerados pescado, né? E para complementar o artigo 205, o artigo 206 agrupa ao pescado os gastrópodes terrestres, que vulgarmente a gente chamaria do escargot, né? Seria esse caramujo utilizado também como alimento pelo homem. Apesar do escargot não ser um animal aquático, como os outros que a gente vê no artigo 205, é muito mais fácil para o legislador, ao criar a legislação que trata, né, que fala dos produtos de origem animal, agrupar esse caramujo aos nossos outros animais do pescado, que já é uma classe muito diversa em termos de composição, de natureza, de evolução, biologicamente falando. Mas é interessante esse agrupamento, porque se nós já trabalhamos com moluscos, né, nada mais justo do que incluir mais um molusco dentro dessa classe, porque seria muito mais fácil de se trabalhar em termos de definição, de composição, de textura, de musculatura, né, pH de carne, etc., vários parâmetros bioquímicos que a gente utiliza do ponto de vista de conservação de alimentos, do que deixar esses animais aí soltos numa legislação onde eles não teriam, assim, digamos, uma liga, né, uma afinidade com outros grupos animais. Mas há um parágrafo único nesse artigo 205 que eu gosto de chamar a atenção e por isso eu também trouxe esse slide aqui para a aula, né? Nesse parágrafo único do artigo 205, a gente vê que o pescado, independentemente de onde ele venha, de onde ele seja proveniente, né? Ou seja, a sua fonte produtora, se ela é marinha, se ela é dulcícola, se ele vem de um ambiente de criação, se ele vem de captura. Sim, o pescado ele não é oriundo somente da criação, como nós vemos nas outras cadeias animais, de bovinos, suínos, aves, etc.
nós temos o pescado também proveniente da captura. A pesca é uma atividade de caça, de captura, né? Então, independentemente da fonte de onde veio esse pescado, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser vendido para o consumidor sem que ele tenha sido submetido a um processo de fiscalização e inspeção. Então, isso é interessante porque o pescado que é vendido diretamente, ele se encontra, né, do ponto de vista legal, né, ele se encontra em desacordo com a legislação, né? É obrigatório a passagem do pescado por um processo de fiscalização. Em última instância, se nós não tivermos o pescado industrializado, que ele seja submetido a uma fiscalização do ponto de vista da vigilância sanitária, que é o que muitas vezes a gente vai ver em feiras livres, em supermercados e até em peixarias, né? Ou seja, é necessário que exista um processo de fiscalização desses produtos. E por que a gente está falando em pescado? Por que essa aula, né? Por que a gente está aqui explicando e trazendo conceitos de pescado para vocês? Porque o pescado ele tem várias importâncias. Uma delas é a importância do ponto de vista econômico, né? Se nós juntarmos, por exemplo, várias classes animais muito comuns aqui no Brasil, várias cadeias produtivas, como a de bois, né, de bovinos em geral, frangos e suínos, elas juntamente, né, mundialmente falando, elas produzem o mesmo que o pescado produz. Ou seja, o pescado é o tipo de classe, de grupo, né, animal mais explorado mundialmente falando. Seja do ponto de vista de cadeia produtiva, seja do ponto de vista de cadeia, do ponto de vista de exploração, porque o pescado ele é considerado também um recurso natural. Então, quando nós temos uma embarcação que vai ao mar capturar esse pescado, quando nós temos uma embarcação, mesmo de pequeno porte, de pesca artesanal, que capture o pescado em rios, por exemplo, né, em açudes, em reservatórios, até em águas da União, né, como as represas, utilizadas aqui no Brasil para a obtenção e a produção da energia hidroelétrica, ele é considerado, juntamente produção e captura e pesca, ele é considerado como sendo, tendo um volume de produção igual, equivalente a todas as outras cadeias animais juntamente, né? Então vejam como o pescado ele tem uma importância não somente em termos de volume de produção, mas também em volume de recursos financeiros. E isso faz com que ele não seja apenas importante economicamente, mas também socialmente e politicamente. Até porque ele faz parte do grande conceito que a gente chama de segurança alimentar, que é um conceito que perspassa a questão de qualidade. Ele vai além da questão de qualidade, né? A segurança alimentar ela visa o abastecimento de alimentos, o abastecimento da população, né, por meio dos alimentos, né? E isso é uma preocupação que todo governo tem que ter, porque é um direito universal do ser humano ter acesso à água e alimentos. Então, eu trouxe esse painel de fundo, digamos assim, para esse slide, para mostrar que, obviamente, de um site brasileiro, aqui de uma revista importante desse segmento do pescado no Brasil, que é a Seafood Brasil, um panorama dessa produção do pescado mundial. E esse panorama a revista tirou de dentro de um outro site, que é o site do Rabobank, que é um banco holandês, que financia, né, que fomenta agropecuária, ou seja, produção de alimentos, né, não só animais, como também vegetais, mundo afora, né? Esse dado, essa matéria, ela foi publicada em 2015. Nós estamos gravando essa aula hoje em 2025, então esse assunto tem 10 anos. Será que o pescado continua tendo essa importância mundial? Sim. Pesquisando o site do Rabobank para verificar atualizações, o pescado continua tendo esse volume importante, né, em termos de produção. E esse gráfico, né, mostrando os países aí no mapa mundi, mais ou menos, ele não só é interessante para mostrar esse volume de negociações em relação ao pescado, mas para mostrar que ele, além de commodity, é um produto que é comercializado mundialmente. As trocas comerciais elas são muito frequentes. Quando nós pegamos os gráficos de produção do principal país produtor de pescado no mundo, que é a China, nós conseguimos verificar que a China, mesmo sendo um grande exportador, também é um grande importador, ou seja,
as trocas comerciais elas acontecem com muita naturalidade, né? É um tipo de produto altamente vendável, comercializável e que faz parte de relações comerciais em todos os lugares, em todos os continentes do nosso planeta. Bom, para a gente falar um pouco em relação a números, né, para a gente poder representar um pouco essa questão do pescado em números, eu trouxe para vocês, então, um resumo do relatório da FAO. Né? Como eu falei para vocês, a FAO é um braço das Nações Unidas que é responsável pela segurança alimentar no mundo. Né? Então, a FAO recebe informações de órgãos de todos os países, cada país tem digamos assim, um órgão que seria o foco, né, de informações, que seria o ponto focal, que encaminharia para a FAO dados de produção de alimentos. A FAO, então, compila esses dados e lança relatórios periodicamente. No caso do pescado, esse relatório ele é realizado bianualmente. Então, o último relatório que nós tivemos foi do ano passado, de 2024. No ano que vem, nós teremos um relatório em 2026. Né? Esse relatório ele sempre se reporta a 2 anos anteriores. Então, hoje, aqui no ano de 2025, nós vamos debater o relatório de 2024, que se refere até o ano de 2022. E como vocês estão vendo, nessa primeira tabela desse relatório, que nós chamamos aí, aportuguesando, né, do estado da arte da pesca e da aquacultura, mas ele é conhecido pelo apelido, né? Se o nome dele é State of World Fisheries and Aquaculture, a gente apelida de SOFIA, seriam as iniciais de cada uma dessas palavras. Né? O SOFIA, ele traz para a gente esses dados de produção de todos os países do mundo em relação ao pescado. E ele tem um tema. Vocês estão vendo que o tema escolhido para 2024 foi Transformação Azul em Ação. Transformação Azul foi um termo cunhado em meados aí da década de 70, 80, que falava principalmente da produção de alimentos provenientes das águas, né? Sejam elas águas interiores ou continentais, que é praticamente como a gente chama água doce ou salobra, e as águas marinhas, né, ou marítimas, que são aquelas águas que estão do continente em direção ao oceano. Né? E como a gente está vendo aí nessa primeira tabela, foi feito um compilado da década de 90, da década de 2000 e da década de 2010, e depois a gente tem dados de 2020, 21 e 22, ou seja, dos 3 últimos anos a qual esse relatório se refere. E o maior destaque desse relatório é que, pela primeira vez na história, nós estamos produzindo muito mais animais, né? Ou seja, o pescado, né, representado pelos animais aquáticos, nós estamos produzindo muito mais do que capturando. A pesca, como a gente vai ver nos próximos slides, ela entrou já, final da década de 80, ela entrou numa espécie de estagnação. Nós não conseguimos mais capturar tanto, nós fazemos cada vez um esforço de pesca maior, temos embarcações mais apropriadas, mais tecnificadas, mas nós não conseguimos capturar mais peixes, né? Principalmente peixe, mas capturamos também crustáceos, moluscos, entre outros. Então, esse esforço de pesca não tem sido suficiente para que a gente possa capturar mais. Por outro lado, a produção de pescado, que nós chamamos de aquicultura ou aquacultura, ela passou, ela suplantou a pesca. Né? Então, hoje ela é mais abundante e a tendência é que ela continue crescendo. Esse crescer da aquacultura também acontece desde o final da década de 80, que é praticamente quando a pesca entrou num estado de estagnação. Né? Então, isso é um dado muito importante, porque isso traz para a gente um conceito muito interessante e importante também, que é um conceito de sustentabilidade. Né? Ou seja, cada vez mais cada vez menos, melhor dizendo, nós nos apropriamos do pescado que a natureza produz, né? Ou seja, nós pescamos menos e nós produzimos mais o pescado que é utilizado não somente para fins alimentares, mas também para fins não alimentares. Nós utilizamos vários produtos do pescado para a confecção ou seja, de artefatos que não são utilizados necessariamente como alimento. Né? Então, trabalhando um pouco mais nessa primeira parte da tabela, a gente vê alguns conceitos importantes aí em destaque. Primeiro, a FAO ela chama de produção tanto o pescado de captura
quanto o pescado de produção, tá? Então, para ela, tudo ela considera como produção. Nesse aspecto, nós produzimos, o mundo produziu, no ano de 2022, 185 milhões e 400 toneladas de pescado. Se a gente dividir essa produção em pesca, 91 milhões de toneladas foi pescado e 94,4 milhões foi capturado. Ou seja, como a gente falou anteriormente, pela primeira vez a aquicultura ela ultrapassou a pesca. Só que a gente está falando aqui apenas de animais, porque se nós fôssemos considerar as algas, o Brasil já considerou as algas como sendo parte do pescado, fora do Brasil a alga ainda é considerada pescado. Cabe lembrar que nós utilizamos produtos das algas como alimento também, né? É o caso do agar e da carragena, e a própria alga utilizada, como a gente vê na culinária japonesa, né? Aqueles sushis, né, que a gente tem enrolados ou com algas ali presentes. Se nós somássemos as algas a essa produção da aquicultura, ou seja, só a alga aí 36,5 milhões de toneladas, nós teríamos um total de 130,9 milhões de toneladas. Ou seja, somando as algas, não foi no ano de 2020, 22, que nós ultrapassamos a pesca, né? Isso já aconteceu alguns anos anteriormente. Mas imaginando que sejam apenas os animais provenientes da aquicultura, essa ultrapassagem, digamos assim, aconteceu agora no ano de 2022, né? Como eu falei para vocês, quando nós pegamos o total de produção da pesca, ele praticamente estagnou. Aqui a gente está mostrando desde a década de 90, mas vocês vão ver no outro gráfico, né, que eu vou mostrar, num gráfico que eu vou mostrar a seguir, que essa estagnação ela já vem do final da década de 80, né? Então, praticamente, a gente tem uma estabilização do que a pesca produz, do que a gente consegue capturar em termos de pescado. Já na aquicultura, a gente vê um crescimento exponencial. Só dos anos 90 para os anos 2000, esse volume total ele duplicou. De 2000 para 2010, ele quase duplicou novamente, né? Mas nós mantemos um ritmo de crescimento muito interessante, tanto do ponto de vista de volume de produção como de recursos financeiros, né? Um outro dado interessante, que aqui na tabela dá para ver, mas no gráfico vai ficar um pouco mais fácil de ver, é que a pesca ela é mais abundante quando ela é proveniente da origem marinha, né? Ou seja, a pesca marítima ela é muito mais abundante do que a pesca continental, que seria a pesca de água doce. Só que a aquicultura é o contrário. Nós produzimos muito mais pescado em água doce do que produzimos em água marinha. E isso é um motivo também de, digamos assim, de contentamento, né? É uma boa perspectiva, né, do ponto de vista da produção mundial de pescado. Por quê? Porque o nosso planeta, apesar de chamarmos de planeta Terra, ele é o planeta água, né? Nós temos muito mais água no nosso planeta, dependendo aí dos cálculos de quem faz 3/4 de água, 2/3 de água no planeta, ou seja, nós ainda temos muito a explorar do ponto de vista de recurso aquático. Então, o pescado ainda vai crescer muito na modalidade de aquicultura marinha, né? Que a gente chama também de maricultura. Hoje, nós ainda produzimos mais na água doce. Então, a perspectiva de crescimento ela é muito boa, ela é muito positiva. Ainda explorando essa tabela 1, né, vindo agora para essa segunda parte aqui, né, a gente vê que o consumo humano ele vem crescendo. Hoje, a nossa média ela é de praticamente 20,7, né, quilos em termos de consumo aparente por habitante ano. O Brasil, nos últimos cálculos, nossa população consome 10 quilos habitante ano de pescado, então a nossa média brasileira ela é metade da média mundial. Isso também, de certa maneira, é animador, porque à medida que o pescado ele fica sendo mais conhecido, existe um apelo para consumo de carne branca, né? Uma carne mais saudável, uma carne cuja proteína a gente chama de proteína de alto valor biológico, né? Que é uma proteína de alta digestibilidade, que tem uma quantidade de aminoácidos essenciais que né, muito completa. Na maior parte do pescado a gente tem todos os aminoácidos que o ser humano não produz, por isso os essenciais. Muitos dos tipos de pescado têm ácidos graxos essenciais interessantíssimos para a alimentação, como é o caso dos ômegas, né, os ômegas 3, com destaque para o ácido eicosapentenoico, que é o EPA, e o docosahexenoico, que é o DHA. Então, o pescado ele é, de fato,
uma matéria-prima alimentar muito importante, né? E isso vem fazendo com que esse crescimento em termos de consumo também acompanhe, né, esse crescimento de produção. Na verdade, uma coisa puxa a outra, né? Existe um volume maior cada vez mais de produção de pescado porque o consumo vem aumentando. Então, isso é uma realidade, né? Um outro dado importante dessa parte aqui da tabela que fala da utilização, que nós também temos tido um crescimento em termos de uso não alimentício para o pescado. E por que eu digo que isso é positivo? Porque aquele pescado que a gente utiliza para alimentação humana, ele já tem o seu destino definido, né? Mas aquilo que não é utilizado para alimentação poderia estar sendo, por exemplo, direcionado para resíduo, para lixo, né? E o lixo é um passivo ambiental. Então, toda vez que a gente dá um destino correto, a gente produz alguma coisa a partir, digamos, de um produto que não é um produto principal, um produto primário, a gente está, de alguma forma, também dando um destino correto e evitando qualquer tipo de problema do ponto de vista ambiental. Então, isso é importante também salientar, né? Inclusive, eu destaquei alguns dos objetivos aí de desenvolvimento sustentável da ONU para o ano de 2030, e isso está de acordo com esses objetivos aí, principalmente os 2, 3, 12 e 14, né? Ainda nessa tabela 1, explorando um novo campo aqui, que é o campo da comercialização, a gente vê que as exportações elas têm aumentado em quantidade, a troca comercial ela vem aumentando e o volume em bilhões de dólares também vem aumentando, né? Ou seja, a quantidade do pescado, aquele trade, né, aquelas trocas comerciais que a gente viu apresentadas aí naquele slide anterior do Rabobank, elas vêm sendo cada vez mais frequentes. Então, isso é muito importante, né? Um outro dado interessante é que o pescado, a área, né, ou seja, a classe do pescado, ela vem empregando um pouco menos, né? Praticamente quase que o que a gente empregava há uns anos atrás, mas a gente tem tido uma diminuição em relação à geração de empregos e também o tamanho da frota pesqueira. E isso se dá principalmente pelo nível de automação que as indústrias de alimento o que vem acontecendo com essas indústrias em termos de transformação tecnológica, né? Cada vez mais a gente vê vídeos, então, de vários processos industriais, inclusive no pescado, nos alimentos em geral, mas no pescado, onde muitas dessas indústrias estão ficando cada vez mais tecnificadas e a gente vê menos pessoas na linha de produção. Então, isso é uma realidade, né? Os empregos, principalmente com o avanço aí da robótica, da inteligência artificial, eles tendem a reduzir em alguns campos. E no campo da produção de alimentos, isso vai acontecer. Em relação à questão da frota pesqueira, isso ocorre muitas vezes pelo nível de tecnificação que é exigido para se pescar hoje, né? Porque muitas vezes os cardumes que eram pescados com mais facilidade, eles estão mais profundos, há uma diminuição do tamanho, muitas vezes, dos peixes, em função de uma sobreexploração, que a gente chama de sobreexplotação ou sobrepesca em algumas regiões do planeta. Então, isso exige uma tecnificação maior das embarcações. As embarcações mais antigas estão ficando muitas vezes restritas à pesca mais artesanal do que a industrial, né? Então, há naturalmente uma redução em termos de frota pesqueira também. E, para finalizar, né, a gente tem, então, a apresentação daquele gráfico que ilustra muito bem, principalmente aquela primeira parte da tabela que eu falei para vocês. A captura, né, representada aqui pela cor azul, aqui no final da década de 80, ela praticamente já se estabiliza, né? A gente não vê um crescimento em termos de pesca. E essa pesca aqui representada pelo azul claro, né, ela é muito mais abundante no ambiente marinho do que essa do azul escuro, que é no ambiente de água doce. Na aquicultura é o contrário. É a partir da década de 80 que a gente vê um crescimento exponencial, então ela cresce em larga escala, principalmente na água doce, que seria esse rosa mais escuro, do que na água marinha, né? Na água salgada, que seria o rosa mais claro. Só que, como eu falei para vocês, isso não é negativo, muito pelo contrário. É um sinal de que a gente ainda tem muito a explorar no ambiente marinho e certamente esse crescimento vai ser significativo para a gente continuar tendo aumento da produtividade de pescado, certo? Então, essa figura aí, digamos, esse gráfico, ele complementa muito bem a tabela 1. Ainda no relatório da FAO,
como a gente mostrou, esse consumo e a utilização do pescado ele tem sido cada vez maior por parte da população, né? Então, isso mostra que hoje, aí, quase beirando 21 quilos habitante ano, a tendência é que isso continue nesse crescimento que a gente vê aqui nessa figura, né? E o Brasil ele acompanha esse crescimento. Então, para a gente atingir essa média mundial, é necessário aí que se faça, né? É necessário que se façam campanhas de marketing, de esclarecimento para a população. É necessário que esse pescado seja cada vez mais apresentado de formas diferentes, né? Com formas diferentes de preparo, em diferentes veículos, digamos assim, de comercialização, seja num ponto de venda específico de um supermercado, nas delicatessens, casas de peixe ou peixarias, os próprios restaurantes, né, que sejam mais, digamos assim, que tenham mais pratos, né, na sua culinária, no seu cardápio, à base de pescado, não só os restaurantes típicos de pescado. Então, essa evolução ela vai fazer com que a gente possa também aumentar esse consumo aqui nacionalmente, e isso é um fator positivo. Como eu falei antes, não só do ponto de vista nutricional, mas o consumo de pescado ele é recomendável do ponto de vista médico, né, e nutricional, também para a gente evitar uma série de doenças que são comuns ao ser humano, né? Problemas relativos à obesidade, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos em geral, né? Então, o pescado ele tem vários tipos de recomendação do ponto de vista médico e nutricional. Ah, aqui nessa outra figura, ainda nesse relatório da FAO, é interessante que a gente vê aqui a quantidade de pescado produzido em milhões de toneladas, chegando próximo aí de 200 milhões de toneladas, mas quando a gente inclui as algas, né, nós passamos de 200 milhões de toneladas, seria aquele cálculo lá de 130 milhões só da aquicultura, mais os 90, né, da pesca, a gente chegaria aí quase beirando os 250 milhões, né, de toneladas produzidas somente pelo pescado. Então, um volume de produção em termos de produtos de origem animal, principalmente proteína animal, né, que a gente gosta de falar muito do termo da proteína, né, como sendo um dos nutrientes mais importantes. Então, essa proteína de origem aquática, ela vem sendo cada vez mais produzida, ela é cada vez mais fornecida, ofertada à população, e isso é muito positivo, como a gente falou, isso é um ganho do ponto de vista nutricional em geral. Bom, em relação às outras cadeias produtivas, não é só peixe, né? Muitas vezes a gente vê o peixe representado aí, ou representando o pescado, mas como a gente falou, nós temos crustáceos, temos moluscos e temos esses outros animais. Lá na figura 6 do relatório da FAO, a gente vai ver aqui, por exemplo, né, em relação aos peixes de água doce. A produção aquícola representa 83% desse volume e 17% seria os peixes de captura, né? Aqui, em relação aos peixes diádromos, que são aqueles peixes que têm uma dupla aptidão de água doce e água salgada, eu mostrei um daqueles slides iniciais o salmão, a truta é um outro exemplo, o esturjão, que vai produzir o caviar, é um outro exemplo de um peixe diádromo, né? É um peixe que consegue tanto sobreviver na água doce como na salgada. A gente vê que a produção aquícola ela ainda é maior do que a da pesca, né? Em relação aos peixes marinhos, a produção por parte da captura representa 95%. Então, em contraste aqui com os peixes, né, de água doce, a produção aquícola é muito maior, e quando a gente pega os peixes marinhos, a produção, né, ou seja, a pesca, ela é muito mais abundante, né? Em relação aos crustáceos, 68% dos crustáceos já são produzidos, então praticamente é mais que o dobro do que se captura, isso é muito positivo, né? Em relação aos moluscos também, nós produzimos 75%, então 3/4 dos moluscos comercializados, consumidos no mundo, são oriundos da produção, enquanto 25%, um quarto, é oriundo da captura, da extração, como a gente fala. Muitas vezes eles são extraídos de bancos rochosos, né, de regiões rochosas, como é o caso, por exemplo, do mexilhão, que se adere a essas superfícies, né? E no caso desses outros animais aqui, que a gente vai incluir aí os répteis, os anfíbios e os equinodermos, 73% deles são produzidos e 27% são oriundos de captura. Então, a aquacultura, a produção, ela ainda é muito mais abundante. Quando eu penso apenas no peixe marinho, ainda é mais frequente que ele seja oriundo de captura.
Mas a produção piscícola, né, a piscicultura marinha, ela é um ramo que tem crescido bastante também. Então, a gente acredita que, não num curto prazo, mas num médio e longo prazo, a gente chegue a ter também uma quantidade muito grande de peixes produzidos no ambiente marinho, que possa igualar ou, quem sabe, até suplantar também a quantidade de peixes capturados. Alguns destaques que a gente pode falar desse relatório. Um deles é que, como a gente mais ou menos já falou aqui ao longo dos slides, a aquacultura ela pode atender a demanda global de pescado, né? Mas ela deve, à medida que ela vai se intensificando, ela deve priorizar características de sustentabilidade, né? Ou seja, eu botei até uma imagem ali, ela tem que ser cada vez mais eco-friendly, ou seja, responsável do ponto de vista da utilização de água, dos alimentos que são utilizados na aquacultura e também do descarte dos efluentes que fazem parte dos processos produtivos, né? Isso tem que ser feito de uma forma racional e sustentável, como qualquer outra atividade humana, né? Dentre os países, os top 10 aí mundiais, a gente tem o destaque para a China, né? Ela sozinha, nós temos gráficos nos relatórios da FAO que são da China especificamente e outros gráficos tirando a China para que a gente possa observar melhor outros países. Tão absurda, digamos assim, absurdo é o volume de produção que a China, né, possui. Então, a gente tem a China, seguida por alguns países ainda orientais, como a Indonésia, a Índia, o Vietnã, Bangladesh, Filipinas, Coreia do Sul. Depois a gente vai ter aí um país nórdico, né, que é o caso da Noruega, um país africano, que é o Egito, e o último aí dentro desse top 10, o nosso vizinho aqui, o Chile, né, que é um país que tem uma importância muito grande também no ponto de vista de produção de pescado. Juntando esses 10 países, a gente tem, então, 89,8% do total global. Uma outra característica importante de destaque para esse relatório, né, é que vários esforços da própria FAO, de outras instituições internacionais do poder público em vários países do mundo, né, tem sido dada uma atenção maior a capacitações, a investimento, transferência de tecnologia, no sentido de tornar cada vez mais a produção aquícola, ou seja, principalmente a aquicultura sustentável, né? E vários desses programas têm sido exportados para países aí que nós sabidamente conhecemos que têm problemas em relação à segurança alimentar, e muitos desses países, por exemplo, estão presentes aí no continente africano, né? Eu fiz também, depois no final dessa aula vai aparecer um link para vocês, né, acessarem o meu canal no YouTube, né? Muitos podem estar chegando a esse vídeo aqui, essa aula, por meio do canal mesmo, e no canal tem especificamente um resumo, né, com essas informações que eu passei para vocês aqui em relação a esse último relatório da FAO. Toda vez que sai o relatório, eu rapidamente faço um vídeo e disponibilizo esse vídeo na internet. Então, quando sair o relatório aí na mesma semana, se eu não me engano, foi no mês de junho de 2024, eu já fiz esse relatório e coloquei ele também disponível no canal. Bom, falando um pouco mais especificamente dos peixes de água doce, e por que eu estou chamando a atenção para esses peixes? Porque depois a gente vai falar um pouco da piscicultura aqui no Brasil, né, com destaque para para as espécies produzidas aqui. Nós temos, então, um top 5 muito interessante nesse relatório da FAO. Esse top 5 ele não muda muito ao longo dos anos, né? Na verdade, algumas posições elas mudaram. E quando a gente pega esses 5 principais peixes produzidos no mundo, desses 5, 4 são tipos de carpas. Então, a gente começa com destaque aqui para a carpa capim, que é uma espécie herbívora, né? Uma espécie que se alimenta de produtos vegetais, ou seja, cuja produção seria muito barata em termos de produtividade, né? Os países orientais exploram muito a carpa capim. Aqui no Brasil a gente produz todos esses animais aqui do top 5 nós produzimos aqui no Brasil. Então ela seria a número 1, seguida pela carpa prateada, que é uma espécie fitoplanctófaga, uma espécie filtradora. No terceiro lugar, a gente tem a tilápia do Nilo, que é uma espécie africana. As carpas, em geral, são espécies asiáticas, né? Elas vieram do continente asiático.
Então, dentro do top 5, a gente tem 4 carpas, 4 asiáticos e uma espécie africana, que seria a tilápia. No último relatório da FAO, publicado em 2022, a tilápia ela ocupava a 4ª posição. Então, nesse relatório, ela ultrapassou a carpa comum, né? Que, assim como a tilápia, são peixes onívoros, se alimentam praticamente de tudo, né? Tanto de origem vegetal quanto de origem animal. E para finalizar esse top 5, a gente tem a carpa cabeça grande, ou carpa cabeçuda, que é uma espécie também filtradora, como a carpa prateada, só que ela filtra principalmente o zooplâncton, né? Então, essas espécies são todas exóticas para nós aqui no Brasil, mas elas já são produzidas aqui há muitos anos, né? Todas elas há mais de 50 anos, seguramente. Bom, em relação às modalidades nacionais, né, o que a gente explora em termos de aquicultura aqui no Brasil? É claro que a gente tem que falar da principal modalidade aquícola, que é a piscicultura, né, a produção de peixes. Essa produção de peixe ela pode ocorrer em ambiente marinho, como pode ocorrer em ambiente dulcícola ou de água salobra, ou seja, nas águas continentais. São aquelas da margem do nosso território para dentro, né? A gente também chamaria de águas interiores, né? Continentais ou interiores. E essa produção ela pode ocorrer outdoor, ou seja, em ambiente aberto, como ela também pode ocorrer em ambiente fechado, né? Em ambiente indoor, né? Além da piscicultura, nós temos uma modalidade comercial que é a produção de camarões, que é a carcinicultura. Essa carcinicultura ela ocorre principalmente em águas continentais, em águas interiores, tanto em ambiente salino, é o caso do nosso principal camarão produzido aqui no Brasil, que é o Pneus Vanamei, que é o camarão branco do Pacífico, ou também chamado camarão cinza para a gente aqui, como também pode acontecer em águas doces, né? Que é o caso, por exemplo, do camarão da Malásia, o Macrobrachium rosenberg, que é produzido aqui no Brasil também. Ele tem origem asiática, mas ele é produzido aqui no Brasil, um camarão de água doce. E da mesma forma que a piscicultura, o camarão pode ser produzido em águas em ambiente fechado, indoor, ou em ambiente externo, como a gente está vendo aqui nesses viveiros de produção próximos ao ambiente marinho, né? O terceiro tipo de produção que a gente tem é a produção de moluscos, que a gente chama de malacocultura. E essa produção ela pode ser subdividida. Eu não falei, mas, por exemplo, na piscicultura a gente também pode subdividir, né? A produção, por exemplo, de tilápias dentro da piscicultura, ela é chamada de tilapicultura, né? Então nós temos também subdivisões. A produção de trutas é chamada de truticultura. Aqui na malacocultura, a produção de moluscos também pode ser dividida, né? Então, se eu, por exemplo, quiser me referir à produção de mexilhões, eu vou chamar de mitilicultura. Se eu quiser me referir à produção das vieiras, né, ou também chamados coquilhos sanjacques, eu vou chamar de pectinicultura. E eu, se eu quiser chamar a produção especificamente de ostra, eu vou chamar de ostreicultura. Então, isso se dá muitas vezes em função de alguns nomes científicos, né? Mitilicultura vem de um tipo de mexilhão chamado Mytilus edulis, do gênero Mytilus em geral. Pectinicultura vem dos pectinídeos, né? Como essa espécie principal aqui, que é a vieira, que é o Nodipecten nodosus, e a ostreicultura vem das ostras em geral, né? Os mexilhões geralmente são produzidos em cordas, né? Então eles se fixam essas cordas e ficam ali submersos no ambiente marinho. As vieiras são produzidas geralmente nessas lanternas japonesas, também submersas, e as ostras são tanto produzidas nas lanternas japonesas, como também nessa espécie aqui de rede, que fica em cima de umas mesas, né? Onde a maré ela vai, muitas vezes, deixar essa ostra submersa e, às vezes, exposta ao ambiente. A gente chama isso aqui de travesseiro, né? Esse tipo de malha, né? Ou de rede que fica ali exposta em cima de uma mesa, né? A ranicultura é um outro segmento aquícola nacional. O termo ranicultura vem da rã, né, da produção de rãs, e no Brasil a gente só pode criar ela de forma intensiva, até porque nós trabalhamos com uma única espécie, como eu falei anteriormente para vocês, que é a rantora americana, e ela é uma espécie exótica. Por ser uma espécie exótica, a gente não pode ter a,
Esse animal não pode estar presente no ambiente, não pode ser solto no ambiente. Ele tem que ser criado, né, apenas de forma confinada. Quelonicultura, que é a produção dos quelônios em geral, né? Aqui no Brasil, como eu falei, a gente não vai produzir tartaruga marinha e nem vai produzir jabuti, que seriam os quelônios terrestres, né? A gente produz os cágados, que a gente chama vulgarmente de tartarugas de água doce. Então, a gente teria exemplo aqui de algumas espécies, a tartaruga da Amazônia, o tracajá, que são geralmente espécies criadas principalmente nas regiões norte e centro-oeste do nosso país. Essa criação ela pode ser tanto semi-intensiva como pode ser também na forma intensiva. A crocodilicultura, que alguns têm chamado mais contemporaneamente de jacaricultura, eu não gosto muito desse termo, eu prefiro crocodilicultura, porque os jacarés são crocodilianos, né? No caso dos quelônios, a gente também fala quelonicultura. Então, a gente tem produção aqui, como eu falei para vocês anteriormente, de alguns tipos de jacarés aqui. Todas as espécies são nativas, assim como os quelônios, a gente trabalha com espécies somente nativas. Criação tanto semi-intensiva como uma criação intensiva. A gente está vendo um criatório aqui, bem tradicional aqui do Brasil, fica na região, né, no município de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, que é a Caimansul, que produz basicamente o jacaré do Pantanal. Bom, falamos então um pouco dessas modalidades aquícolas no Brasil. Vamos dar um destaque maior à principal modalidade, que é a criação comercial de peixe, a piscicultura, né? Nós temos dados, né, os dados oficiais, eles são publicados pelo IBGE, e já eu vou falar com vocês um pouco em relação a essas bibliografias que a gente utiliza como referência. Mas nós temos um dado interessante também, alguns dados que são publicados pela principal associação de piscicultores ou de piscicultura no Brasil, que é a chamada Peixe-BR. A Peixe-BR ela faz um relatório, um compilado anual, e ela chama então de anuário, e o anuário publicado nesse ano trouxe para a gente um volume de produção nacional da ordem de 968.745 toneladas de peixes, né? O crescimento, né, que foi o relatório desse ano, ele se refere a 2024, porque nós não terminamos o ano de 2025 ainda, claro, né? E ele mostra que de 2023 para 2024 houve um crescimento da piscicultura da ordem de 9,2%. Ou seja, se nós pegarmos as cadeias produtivas no Brasil, nenhuma cadeia produtiva cresce como cresce a aquicultura em geral, principalmente a piscicultura, né? Então a gente consegue ver que mesmo no período pandêmico, pegando os anos aí de 2019, 20, 21, nós mantivemos um crescimento, né? Então a piscicultura, esses dados aí compilados pela PeixeBR, eles começaram em 2015. Naquela época, 2015, 2016, a gente teve um crescimento muito pequeno, porque nós tivemos grandes secas no Brasil, principalmente em alguns reservatórios de água da União, né? Como o açude do Castanhão, no Ceará, e a represa de Paulo Afonso, na Bahia. Isso impactou negativamente a piscicultura nacional. Mas a partir de 2017, quando a gente começou, né, voltou a ter, digamos assim, um crescimento exponencial, a gente vê que esse crescimento ele não parou, né? Ele não parou de acontecer. Esse crescimento ele é impulsionado, obviamente, pela tilápia, é a principal dentro da piscicultura, a tilapicultura, ou seja, a cadeia de produção de tilápia, ela é a que mais se destaca. E por que ela é a que mais se destaca? Porque nós temos para a tilapicultura um pacote tecnológico completo, temos rações específicas, temos vários modelos de produção, é um tipo de criação extremamente conhecido e desenvolvido por vários países do mundo. Vocês vão ver depois que o Brasil configura, ele hoje é o quarto maior produtor de tilápias do mundo. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente tem know-how para a produção de tilápia. Isso faz com que ela seja a cadeia predominante em relação à piscicultura nacional. Esse predomínio ele é tão grande que hoje ele é de quase 70%. Então, a produção de tilápias no Brasil, ela representou aí, em 2024, 662.230 toneladas. Então, quase 70% do total. E somente a tilápia cresceu 14,36%. Então, quando a gente pega o crescimento da piscicultura de 9%, se a tilápia cresceu 14%, foi ela que puxou esse crescimento para cima, né? Então, ela é a nossa cadeia mais pujante, a mais importante. E não só por conta do pacote tecnológico,
mas a gente está vendo o principal produto dela, que é o filé. O filé vendido na forma fresca ou congelada, ele é um produto de excelente apresentação e que caiu no gosto popular. Mesmo em alguns estados litorâneos, né, nós pegamos o litoral do Brasil, que é um litoral de mais de 8 mil quilômetros de extensão, nós tínhamos ali muita culinária relacionada ao pescado e aos peixes, de peixes marinhos. E se vocês visitarem hoje regiões assim muito tradicionais, como por exemplo os estados do Nordeste, vocês vão ver que mesmo nos restaurantes à beira-mar, muitas vezes nos cardápios a gente tem a tilápia. E a população que vai comer peixe nesses locais escolhe muitas vezes a tilápia por conta da apresentação do filé, da segurança, muitas vezes, que esse produto representa. Então, ele é um produto que realmente caiu no gosto popular. Não foi de uma hora para outra. Eu me lembro quando eu era estudante de graduação na década de 90, a tilápia era um peixe ainda muito mal visto, né? Existia muito preconceito em relação à carne da tilápia, existia um conceito de que ela tinha um sabor, um odor, um gosto de barro, algo que foi se transformando com o passar do tempo. Bom, se a tilapicultura cresceu, por outro lado, a produção dos nossos peixes nativos ela seguiu um caminho inverso, né? E ela vem apresentando, na verdade, uma redução em termos de produção ao longo dos anos, com exceção do ano de 2022, quando a gente teve um ligeiro aumento de produção aí de quase 2%. Então, a gente teve quase 2% também de queda de produção de 2023 para 2024. Tá? Ela hoje, né, a produção de peixes nativos representa pouco mais de 25%, então seria em torno de um quarto, mais ou menos, da produção de peixe nacional. E o peixe que mais se destaca dentro dos nativos é o tambaqui, que é um peixe da bacia amazônica, né, e que tem na sua principal, digamos assim, o seu corte comercial principal, a chamada costelinha. Da mesma forma que o pacu, que é um primo, né, um parente próximo do tambaqui, que também tem esse corte tradicional aí muito conhecido. Só que nós ainda temos alguns gargalos em termos de índices zootécnicos, né? Algumas coisas que precisamos aprimorar ainda em termos de produtividade desses peixes nativos. Então, para a gente, quando a gente fala em pacote tecnológico, a tilápia já é um peixe que está pronto, do ponto de vista de tecnologia, né? Para alguns peixes nativos, muita coisa ainda tem que ser desenvolvida do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Tá? E é um produto que, muitas vezes, né, vários dos peixes nativos não são amplamente conhecidos em todo o território nacional. São produtos, como a gente fala muitas vezes, nichados, né? São muito conhecidos em algumas regiões, especificamente falando. Né? E para completar os peixes de produção, é claro que a gente tem outras espécies, né, que não são nativas, são exóticas, e eu coloquei como destaque aqui o panga, ou pangaços, que é uma espécie asiática, a truta, né, principalmente a truta arco-íris, criada nas regiões de serra, de algumas serras do Brasil, com destaque para alguns estados do Sudeste, como Minas, Rio e São Paulo. A região da Mantiqueira ali é muito comum a gente encontrar as truticulturas, né, os trutários, que são, como a gente fala, os locais onde se produz a truta, e também as carpas. Né? Juntando não só esses três, mas todos esses peixes que não são nativos, né, exceto a tilápia, que tem uma categoria especial, eles representam cerca de 5% da produção nacional. Tá? E tiveram um crescimento também muito interessante de 2023 para 2024, da ordem de 7,5%. Hoje representam 47.810 toneladas. Né? Falando especificamente, né, dos estados produtores do Brasil. Os peixes são produzidos de uma forma, digamos assim, eclética. Né? Quando a gente pega, aí, por exemplo, o top 10, os 10 principais produtores, a gente vê que tem estados aqui do Sul, encabeçando, né, esse top 10 o Paraná e Santa Catarina, então 2 estados do Sul, estados do Sudeste, como é o caso de São Paulo e Minas, que ocupam, respectivamente, a segunda e terceira posições, estados da região Norte, como é o caso de Rondônia, estados do Centro-Oeste, como o caso do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e estados do Nordeste, como Maranhão, Bahia e Pernambuco. Então, a produção de peixes ela é bem distribuída em território nacional. É claro que o estado do Paraná ele se destaca, basicamente produz tilápia, tem criação de outros peixes no estado do Paraná,
mas basicamente o estado do Paraná se destaca por conta da produção de tilápia, né? Principalmente na modalidade dos tanques escavados, que são aqueles tanques de produção na terra. O Paraná sozinho corresponde a um quarto da produção nacional. E só o Paraná cresceu em 17,35% de 2023 para 2024. Então, tilápia impulsionou o crescimento da piscicultura nos últimos anos. E o Paraná mais ainda. O Paraná foi o estado que mais se destacou, né? Só para a gente ter um nível de comparação, o Paraná produz quase que 3 vezes o que o estado de São Paulo, que é o segundo colocado, produz. Então, ele é, digamos assim, ele se destaca com sobra, né, em relação aos outros estados. Em relação às regiões do país, né, é claro que a região sul é a que mais se destaca, impulsionada pelo estado do Paraná. Em seguida, a gente tem a região nordeste, seguida de perto pela região sudeste, em quarto lugar, a região norte, e em quinto lugar, a região centro-oeste. As cores aqui estão um pouco invertidas, né? O centro-oeste está verde, deveria ser amarelinho, e a região sudeste aqui, que deveria estar verde, né? Foi feita uma inversão aqui nessa imagem. Mas, enfim, o que importa aqui é a produção por região. Então, a região sul ela corresponde, ela teve, perdão, crescimento por região. A região sul teve um crescimento de 12,7%. O sudeste foi a região que mais cresceu, 14%. A região norte praticamente não cresceu, é a região que mais produz os peixes nativos. A região nordeste, cerca de 8%, e a centro-oeste, 6,34%. A região centro-oeste é uma região grande produtora de grãos, ou seja, responsável pela matéria-prima, né, o insumo principal da produção, que é a ração. Se o centro-oeste, que é abundante em insumo, em água, ainda não é a região mais importante, imaginem quando ela for. Então, o sudeste, o centro-oeste, perdão, ainda chama muita atenção da gente, porque, assim como eu falei para vocês que nós ainda temos muito a crescer em termos de consumo, se o Brasil hoje, o brasileiro consome 10 quilos habitante ano e o mundo 20, 21, a gente está na metade, isso é um fator positivo, que a gente ainda tem muito para crescer em termos de consumo, digamos assim, intraterritório nacional. E uma outra característica positiva é que a gente ainda tem muito para crescer numa das principais regiões produtoras do Brasil, que é a região centro-oeste, né? Então, isso é um fator positivo. Há uma estimativa que a produção global de tilápia atinja 7,3 milhões de toneladas nesse ano de 2025, isso é uma estimativa da FAO, e o Brasil, como eu falei para vocês, hoje ocupa a quarta posição mundial na produção de tilápia, que é liderada pela China, seguida pela Indonésia, Egito, e em seguida vem o Brasil. É interessante a gente estar gravando essa aula num momento agora de discussão de tarifas econômicas, principalmente numa tarifa que está sendo imposta pelo governo Trump e os Estados Unidos, né, que a gente não sabe se vai ficar nessa casa, nessa ordem de 50%. Isso ainda é uma previsão agora para o início de agosto, né? Mas fato é que, da mesma forma que, erroneamente, os americanos disseram que nós, brasileiros, temos um superávit em relação ao que exportamos para eles, infelizmente, no pescado a gente tem essa característica, né? O Brasil ele importa muito mais pescado do que exporta. Então, essa nossa balança comercial do pescado, ela sempre foi desfavorável. E nós importamos, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, alguns peixes como bacalhau e salmão, muito mais do que exportamos peixes, por exemplo, como a tilápia, o tambaqui ou o curimba, né, que são peixes tradicionalmente exportados pelo Brasil. Essa balança ela é muito desfavorável. Então, vocês olhando aqui essa balança nos anos de 2020 a 2024, nós temos um déficit da ordem de menos 999, perdão, 992 milhões de dólares. Tá? Então, a gente importa 1.051 milhões de dólares e exporta 59 milhões. Então, a gente ainda tem muito que crescer em termos de exportação de pescado. Né? Isso é um desafio muito grande para nós brasileiros. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de destacar aqui algumas fontes de informação para vocês que vão começar, que já estudam o pescado, que precisam ter alguma base de informação para poder coletar dados, né, e conhecer um pouco mais dessas atividades e do que a gente conversou hoje aqui nessa aula. É importante consultar a pesquisa pecuária municipal do IBGE
Então, o último dado que a gente tem aqui é do ano de 2023. O anuário da Peixe BR é uma boa fonte de consulta, mas oficialmente, se eu for produzir algum documento acadêmico, o ideal é que eu utilize os dados do IBGE. Né? E, obviamente, o relatório da FAO, que foi a principal base utilizada aqui hoje nessa aula, assim como o anuário, também é uma boa fonte de consulta. No final da aula de hoje, eu vou deixar aqui tanto um QR Code como um link para o meu site, e vocês podem, então, nesse site também, lá no segmento de tecnologia do pescado, baixar muito material. Tem mais de 50 materiais disponíveis para serem baixados, entre manuais, livros, apostilas, né, que são materiais de referência internacional. Alguns sites que eu deixaria de consulta, também como sugestão de consulta, toda vez que a gente quer consultar sobre uma espécie de peixe, onde ela é encontrado, volume de produção, características da biologia, do habitat, de alimentação, de reprodução da espécie, a gente pode encontrar no site da Fishbase, né? Às vezes esse site está passando por reforma, ele está fora do ar, mas aí é só a gente trocar a sigla final aqui. Fishbase, ele é sediado em vários países. Vocês estão vendo aqui que tem várias línguas, né, que a gente pode consultar. Então, ele sempre vai estar disponível em alguma língua, a gente consegue ter as informações mais precisas em relação a peixe. Elas são muito mais atualizadas, inclusive, do que as informações constantes no site da FAO. O site da Peixe BR não deixa de ser uma boa fonte de consulta, é a nossa principal associação de piscicultura, né, de produção de peixe no Brasil. O site da Aquabio, que é uma sociedade que congrega pesquisadores, extensionistas, técnicos que trabalham com animais aquáticos aqui no Brasil. Tem uma anuidade muito em conta, muito barata. Então, para quem quer se manter informado, participar de congressos, de eventos que eles promovem, inclusive eventos online, não somente presenciais, eu recomendo que vocês entrem no site, verifiquem lá as vantagens de ser um associado, né? Então, eu sou associado dessa associação e acho que é uma vantagem muito grande para quem trabalha na área, ou que quer trabalhar, ou quer. A gente recebe e-mails com propostas de estágio, de intercâmbio, inclusive internacional, então é muito interessante fazer parte dessa associação. O site do Instituto de Pesca, que pertence aí à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, tem muitas informações relativas à produção, ou seja, à aquicultura e também à pesca. Então, é um dos sites que eu recomendo, uma boa base de dados. Eles têm um periódico, que é o Boletim do Instituto de Pesca, que é um periódico cientificamente, né, indexado, revisado por pares. Então, é uma boa fonte de consulta. Eu diria que, em termos de institutos nacionais, é a principal. A FIPESC é um órgão também semelhante ao Instituto de Pesca, mas sediado no Rio de Janeiro. Eu trabalhei alguns anos na FIPESC, foi onde eu comecei a minha carreira como extensionista, antes de ser professor, então eu também recomendo, é um site muito interessante, tem muita riqueza em termos de informação, né, de dados. O site da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, também é um ótimo local para a gente angariar, para a gente conseguir dados aí relativos à produção de crustáceos, principalmente, obviamente, camarões, aqui no Brasil. Um site aqui de uma organização que funciona na Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, tem dados de produção, né, muito interessante, não somente em relação à vieira, que o coquilho, né, moluscos, bivalvos em geral, mas também a algas marinhas. Então, é uma página que eu coloquei aqui, na verdade, um perfil no Instagram, né, que é muito interessante. Eles têm vídeos, têm material, né, que pode ser que pode se conseguir a partir dessa associação. Uma empresa de assistência técnica e extensão rural, né, uma ATER, a principal na área do pescado, que é a EPAGRE, sediada em Santa Catarina, digamos assim, a nossa Emater, né, de Santa Catarina, e ela de todas as empresas de assistência técnica e extensão rural, a que mais é desenvolvida na área de animais aquáticos. Então, eles têm tanto a parte de extensão como a parte de pesquisa, da mesma forma que o Instituto de Pesca e a FIPESG fazem, a EPAGRE faz isso em Santa Catarina, eu diria com um nível de excelência muito grande, né? Eles têm muito material lá. Estão vendo aqui, por exemplo, um manual
de cultivo de ostras para poder ser baixado, né, gratuitamente. Então, tem muita informação, muita, muito material que pode ser utilizado aí para consulta, para pesquisa, para estudo por parte de vocês. No meu site, além dessa aba de tecnologia do pescado, eu tenho uma aba de ranicultura, onde eu divulgo projetos que a gente tem de extensão e tem material para ser feito download também, não só nessa aba de ranicultura, mas aqui em material de divulgação, tem material para ser baixado, para quem tiver um pouco mais de interesse na área de produção de rãs. Para quem tiver um pouco mais de interesse em informações na área de produção, por exemplo, de répteis, com produção de jacarés, eu recomendo o site da Caiman Sul, aquela empresa que eu falei com vocês de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. É um site também com muita informação, muita riqueza de dados, né? Em relação à quelonicultura, a gente tem muito pouca informação no Brasil e no mundo, eu diria, né? Mas a gente tem um canal no YouTube de uma equipe de alunos e professores de um instituto federal na Amazônia, né, o IFAM da Amazônia, sediado principalmente em Presidente Figueiredo. E eles têm esse Quelonicultura Clube, né, ou Clube da Quelonicultura, no YouTube. Também tem muitos vídeos ensinando técnicas de criação, falando de detalhes de produção, da carne desses animais, enfim, dados que são importantes para quem quiser conhecer um pouco mais essa cadeia produtiva. E eu deixo no final, né, para a gente refletir aí, duas perguntas, né? Qual seria a importância da aquacultura no cenário mundial da produção de pescado? Nós vimos que a tendência ela já suplantou, ela já passou a pesca, ela cada vez mais é importante do ponto de vista de políticas públicas. Então, ela tem uma importância certamente muito grande nos programas aí em relação à segurança alimentar, né? Então, é para a gente pensar um pouco nesse aspecto. E a outra pergunta, outra reflexão que eu deixaria, seria em relação a diferenças qualitativas do pescado de produção e o pescado de captura. Será que nós temos uma diferença em termos de qualidade do pescado que vem da captura, né, que vem da pesca, em relação àquele que é produzido? O que vocês acham, né? É algo que a gente vai debater, né, e vai apresentar em outros vídeos aqui para vocês. Bom, por fim, eu deixo, então, dados aí relativos a redes sociais, onde vocês podem, né, mídias sociais, onde vocês podem me encontrar. Ao percorrer esse link aqui do Linktree, vocês vão ver ali várias informações, palestras minhas, né, muitas divulgadas aqui no próprio canal do YouTube. Eu estou presente aqui no Instagram, né, por conta dessa conta, e, como eu falei aqui no site, vocês também vão encontrar muito material para fazer download e ter mais acesso à informação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham aprendido um pouquinho mais sobre pescado. Foi um prazer.